Esta peça nasce um bocado, como expliquei anteriormente, depois de um período de pesquisa que tenho estado a desenvolver nos últimos 3 anos, nomeadamente a fazer gravações e captações em incêndios florestais em Portugal e também noutros locais. E durante esse período eu tenho vindo a pesquisar um bocado o tipo de árvores e o tipo de florestação que resiste melhor à seca ou aos incêndios e, nesse sentido, o sobreiro aparece como uma das espécies mais resistentes e também uma espécie que é extremamente eficaz em termos de seca, porque consome muito pouca água. Então a peça basicamente é uma casca de sobreiro que ardeu num incêndio e o sobreiro em si sobreviveu ao incêndio. E o que eu fiz foi repetir um bocado o processo artesanal da retiragem da casca do sobreiro, que é um processo centenário tradicional português, e repeti-lo de uma maneira um bocadinho mais minuciosa, no sentido de retirar a casca pelo inteiro da árvore, ou seja, manter o formato da árvore intacto. E nesse processo existe um bocado um trabalho quase tradicional escultórico e resulta numa peça que é uma réplica do que a árvore seria. A peça em si é muito simples, existe uma rotação constante, lenta, e existem 2 microfones que leem as texturas em tempo real do sobreiro. Esses microfones são microfones preparados para estarem em contacto permanente com a casca e eles amplificam apenas essa leitura como se fosse um vinil tridimensional, por assim dizer. E eles não têm uma posição constante, ou seja, ao longo do período de exposição eles podem ir mudando, entrando em certas fissuras, em certas texturas. Existe algum controle de minha parte, mas existe uma espécie de resultado de mutação, um resultado efêmero, que é uma característica constante de quase todas as minhas obras. Eu tento criar peças que não são estáticas no espaço, têm uma posição um bocadinho contrária à tradição da escultura, não é? Se pensarmos numa escultura como, por exemplo, clássica de Miguel Ângelo, é uma obra que está estática, que não muda, que há centenas de anos que a podemos ver da mesma forma. No meu trabalho eu estou mais interessado na transformação dos materiais, em criar uma espécie de uma obra que é frágil e que se transforma, e essa transformação para mim é a obra, ou seja, eu não estou tão obcecado com o objeto formal final, mas é mais a experiência e aquilo que acontece durante o período de exposição. Nesse sentido, quase todos os meus trabalhos mais importantes são efêmeros e têm uma mutação orgânica, física, mesmo a nível do espaço, e esta obra é um exemplo recente desse trabalho, foi criada há 2 anos, e é uma peça bastante simples, mas que tem várias simbologias por trás dela, não é? Existe a ideia de florestação, existe a ideia de uma política nacional que dê valor ao sobreiro não só como produção industrial, mas como uma árvore que pode ser utilizada na floresta portuguesa para combater os incêndios e o aquecimento e as secas. E depois existe também uma questão poética cíclica, não é? Isto é uma peça em rotação constante. Cada rotação é diferente de uma para outra, é frágil. Isso obviamente tem uma simbologia para com tudo aquilo que acontece na natureza. A natureza funciona por ciclos, as estações do ano, a primavera, o inverno. No entanto, todos os ciclos, todas as voltas são diferentes, apesar de às vezes ser uma mudança muito subtil. E eu tento um bocado trabalhar dentro desses conceitos e dessas ideias. A nível sonoro existem 4 colunas no espaço e um subwoofer, e os 2 microfones estão direcionados um para um lado e outro para o outro, e é uma equalização completamente analógica. Portanto, eu nunca faço processamento sonoro a nível de efeitos ou digital, é sempre um trabalho de microfone, mesa de mistura, equalização, espaço e a disposição no espaço, e essas opções de equalização são a única ferramenta que eu utilizo para processar o som. Portanto, estes microfones são preparados no sentido de que eles próprios se tornam um objeto escultórico, porque se eu tivesse apenas um microfone e não construísse uma vara que vai de encontro a uma posição escultórica da peça, não teria leitura, não é? Portanto, existe esta ideia de brincar entre construção física, mas essa construção tem uma resposta sonora. Portanto, se eu não criar um estudo da forma da peça, eu não consigo ter uma leitura sonora. Portanto, para mim isso é extremamente importante no sentido que a composição sonora não é criada por conceitos musicais, mas é criada por decisões de espaço, decisões de volumetria e decisões
a própria forma da árvore é o principal motor na composição sonora, porque a forma da árvore influencia a maneira como eu vou ler. Portanto, se tiver uma árvore diferente, a composição será diferente. Portanto, esta peça foi inicialmente criada há 2 anos e foi mostrada pela primeira vez no prémio Berlin Masters, em Berlim, na Alemanha. No entanto, ela foi pedida pelo Parque de Serralves, porque eles estão a fazer um projeto de monitorização e estudo do sobreiro que tem aqui no parque, nomeadamente tentarem perceber o quanto é que ele influencia no dióxido de carbono, em todas as componentes e tentar fazer um estudo específico de uma árvore e o impacto que ela tem na cidade e no parque. Portanto, para eles, essa simbologia de eu ter trabalhado com sobreiro e eles trabalharem ao mesmo tempo num estudo, fez um sentido oportuno para mostrar esta peça no programa do BioBlitz. Para mim, isso é extremamente importante, como já tinha dito antes, no sentido que todo o meu trabalho é muito colaborativo. E eu não vejo a prática artística como uma prática isolada. Eu acho que todas as práticas têm a ganhar quando se misturam e quando colaboram e quando existem componentes que interessam a ambas as partes. E, portanto, para mim é importante que me chamem para projetos, porque existem outro tipo de estudos a acontecer, sejam eles biológicos, de ecologia, de antropologia, etc. E eu acho que a prática artística tem que se abrir e também as outras áreas têm que se abrir, porque todas elas ganham com parcerias destas.